Olá, eu sou o professor Daxon, professor de Regimento Interno do TST. E venho aqui passar uma dica sobre Regimento Interno desse concurso que será tão concorrido e certamente você já está estudando, se preparando para mudar a sua vida. Regimento será cobrado pela banca, em concursos anteriores cobraram de 10 a 15 questões, ou seja, uma matéria de suma importância e que as pessoas normalmente não têm conhecimento, deixam para estudar apenas às vésperas da prova e aí acabam tendo alguns problemas. Uma dica importante para você: o regimento interno ele tem inúmeras expressões técnicas, expressões que são utilizadas no dia a dia do tribunal. Para quem não estiver familiarizado com isso, alguma dificuldade de início. Algumas palavras eu preciso que você saiba, aconselho que você estude. 2 palavrinhas nessa dica de agora: relator e revisor. O que é um relator? O que é um revisor? Todos os processos que entram num tribunal, eu costumo dizer em sala que eles precisam de um pai ou de uma mãe. Assim como uma criança que precisa de um pai ou uma mãe para o conduzir na vida, para um dia largar aquela criança na vida, todo processo precisa de um pai ou uma mãe. E este pai, aqui no TST, ou esta mãe, é chamada de relator. Relatora. Ministro relator, ministra relatora. O relator é escolhido por sorteio. Esse sorteio também tem um nome técnico chamado distribuição. Mas o relator ele tem uma série de competências importantes. É o relator que faz toda a instrução processual até que um dia o processo esteja pronto para ser levado a julgamento colegiado ou até mesmo para que o próprio ministro decida monocraticamente sobre aquele processo, que decida de forma singular ou em colegiado sobre aquele processo. Todos os processos, então, por regra, devem ter um relator. Alguém que seja responsável por fazer a instrução processual, citar réu, ouvir testemunhas, fazer perícia, audiência de conciliação, enfim, o que for necessário, o que for o caso, porque cada processo tem um ritmo diferente do outro. E o que é revisor? A figura do ministro revisor foi extinta pelo novo Código de Processo Civil, mas ela está prevista no regimento interno ainda e está prevista na CLT. E há uma decisão recente do STJ dizendo que quando houver legislação específica para determinados tribunais, a legislação específica sobre revisor aqui no caso, obviamente ela prevalece em relação à legislação geral. Como a CLT é uma legislação específica, há sim revisor ainda no âmbito aqui da Justiça do Trabalho. E o revisor está previsto no regimento interno. Ministro revisor, em outros tribunais, os regimentos costumam trazer uma lista, um rol taxativo de quais as classes processuais que tem a figura do revisor. Veja, relator, todos os processos têm relator. Revisor, alguns sim, outros não. Como eu disse, então, em alguns regimentos, há um rol taxativo. Normalmente, ação rescisória, ação penal, revisão criminal, enfim, embargos infringentes. Cada tribunal tem a sua sistemática, até baseado em legislação processual. Aqui no caso do TST, no regimento, não há um rol dizendo quais os processos têm revisor. O regimento apenas prevê a figura do revisor. E quem é o revisor, afinal de contas? Eu falei anteriormente que o relator é escolhido por sorteio. Sorteio chamado de distribuição. É um sorteio, em regra, aleatório. O revisor, ele é o ministro imediato em antiguidade em relação ao relator. Ou seja, é o ministro que estiver logo abaixo em antiguidade em relação ao relator. Se o relator é sorteado, o revisor não. O revisor é critério de antiguidade. E para que serve o revisor? Ora, o próprio nome já diz. O revisor serve para revisar aquilo que o relator fez, para ver se não há nenhuma falha, alguma omissão, para que no momento do julgamento o processo realmente esteja redondinho, o processo esteja pronto para ser julgado. Essas foram as dicas de hoje. Relator e revisor. Algumas das expressões técnicas do regimento que você precisa saber para a tua aprovação. Bons estudos e até a próxima.